Com certeza, em algum momento você já ouviu alguma coisa relacionada a Baba Vanga, ou simplesmente a mulher búlgara que previu o 11 de setembro. E o que você não imagina é que, além dessas previsões, essa mulher fez muitas outras, incluindo algumas para esse ano. Quer saber mais sobre tudo isso? Então fica comigo até o final. Vangelia Pandeva Dimitrova, ou simplesmente Baba Vanga, foi uma profetisa e curandeira búlgara cega que fez diversas previsões ao longo do século XX, deixando previsões escritas até o ano de 5079. Nascida em 31 de janeiro de 1911, na cidade de Strumica, na Macedônia do Norte, fronteira com a Bulgária, Vangelia era uma criança normal, de origem pobre. Seu pai era um ativista da Organização Revolucionária Interna da Macedônia, uma organização revolucionária e política de defesa do povo macedônio, fundada no ano de 1893, e tinha como objetivo principal a luta armada contra o Império Turco Otomano, que dominava a região da Macedônia. Com a Primeira Guerra Mundial, seu pai foi recrutado para o exército búlgaro e sua mãe morreu logo depois, deixando a menina dependente dos cuidados de vizinhos e amigos próximos da família. A vida de Baba Vanga começou a mudar aos 12 anos de idade, quando um suposto tornado teria a erguido no ar e jogada a um campo próximo. Vanga foi resgatada somente dias após o ocorrido. Com os olhos cheios de poeira e areia, ela não conseguia abrir por causa da dor. Na época, só conseguiu ser feita uma pequena operação para curar os ferimentos superficiais de Vanga. Com isso, a cegueira foi se desenvolvendo aos poucos, até a menina perder completamente a visão. Mas Vanga passou a enxergar de outra forma. Ela enxergava agora os fenômenos sobrenaturais e paranormais. Aos 14 anos, no ano de 1925, Vanga foi levada para uma escola de cegos na cidade de Zemun, um município da Sérvia. Lá, Vanga ficou por volta de 3 anos, aprendendo a ler em braille, tocar piano e tricotar. Conforme o tempo foi passando, Vangelia foi cada vez mais ficando conhecida por suas supostas premonições. Em 1940, pouco tempo após o início da Segunda Guerra Mundial, a própria Vanga descreveu que um cavaleiro de aço tinha aparecido para ela como um prenúncio de coisas terríveis. E poucos dias depois, o exército alemão teria invadido o reino da Iugoslávia. A guerra chegava ao sudeste da Europa. Soldados búlgaros e agricultores locais eram as pessoas que mais frequentavam a residência de Baba Vanga. Vanga casou-se com um desses soldados, Dimitar Gusterov, se mudando com o homem para Petric, uma cidade que ficava a cerca de 50 quilômetros de onde Vanga nasceu, permanecendo nela até sua morte no ano de 1996. Vanga foi ficando famosa por reportagens publicadas em jornais locais e pela propaganda boca a boca que acabava misturando as versões de suas profecias. Com a chegada do comunismo na Europa, não havia mais espaço para a mística cristã. Os lemas eram partido em vez de sacerdote, socialismo em vez de clarividência. Visões abstratas, videntes e forças psíquicas, principalmente de inspiração cristã, não tinham lugar na terra governada pelo Partido Comunista. Quem não era profeta comunista, que era o caso de Baba Vanga, era um risco para o monopólio absoluto do poder. Nessa época, tanto o Partido Comunista como a Segurança Nacional proibiram o trabalho de Vanga. Sua casa era vigiada e viagens para a região de Petric, cujo objetivo era ver Baba Vanga, deixaram de ser autorizadas. A polícia secreta da extinta União Soviética procurou convencê-la a parar com suas premonições, mas Vanga não deu ouvidos e continuou a falar com quem a procurava. A pressão sobre a, entre aspas, inimiga comum só foi afrouxada em 1960, com a descentralização da União Soviética. Vanga então encontrou uma superprotetora inesperada. Se tratava de nada mais nada menos que Ludmila Zhivikova, filha do chefe de governo e secretário-geral do Partido Comunista Búlgaro.
Jivikova era conhecido tanto pela sua crença no misticismo e a espiritualidade, quanto sua vontade por luxo. Não havia limites para a filha do líder comunista. Jivikova, que foi nomeada por seu pai para presidir o Comitê Estatal para a Arte e Cultura da Bulgária entre 1975 e 1981, era um cargo equivalente hoje de um ministro de Estado. Ela se tornou um símbolo contra a corrupção e propaganda enganosa, havendo até rumores sobre sua sucessão na morte de Todor Jivikova, o seu pai. A ministra ordenou a criação de um instituto, o Instituto de Sugestionamento, em Sofia, capital da Bulgária. No instituto, as premonições de Vanga eram pesquisadas e documentadas, assim como as de outros videntes da época. O instituto era administrado pelo famoso sociólogo George Lozanov. O órgão queria então descobrir quantas das premonições da vidente eram corretas e em quais condições ela mais acertava. Com o apadrinhamento da então ministra Jivikova, Vanga acabou se tornando uma estrela não oficial da União Soviética, recebendo até líderes do governo soviético para conversar. Segundo alguns parentes de Vanga, em 1980, a vidente atendia pessoas o dia inteiro. Havia horas de espera para ser atendido. Vanga foi permitida a realizar algumas entrevistas sobre suas sessões privadas, onde ela falava suas visões diretamente para a câmera. Foram aí que surgiram as principais previsões da vidente, quando Mikhail Gorbachev se tornou secretário-geral do Partido Comunista Soviético, em 1985. Vanga falou da queda da União Soviética, o que veio a acontecer no ano de 1991. Em 1989, Baba Vanga fez outra premonição. Horror, horror! Os irmãos americanos vão cair após um ataque com aves de aço, disse ela em uma declaração que posteriormente foi interpretada como a previsão aos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York, no qual quase 3.000 pessoas acabaram perdendo suas vidas, sendo o maior atentado terrorista da história da humanidade. Além dessas previsões, ela também alertou sobre o acidente nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e a morte da princesa Diana, no ano de 1997, quando o carro onde ela estava com seu namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, se chocou contra um pilar do túnel Alma, em Paris. A vidente teria deixado escrito diversas previsões, dentre elas uma para esse ano, de 2022, onde, segundo a Vanga, uma nova pandemia seria descoberta na Sibéria. Ela afirma que um novo vírus congelado seria liberado devido às mudanças climáticas. Outra previsão de Vanga para esse ano é a de uma invasão alienígena, enviando um OVNI que busque vida na Terra. Ela também deixou escrito que a Índia sofrerá ataques de gafanhotos às plantações, e por fim que o ano será de vários terremotos e tsunamis ao redor do mundo. Outras previsões de Baba Vanga seria que a Terra mudaria de órbita em 2023, muçulmanos governando a Europa em 2043, que o comunismo irá dominar o mundo em 2076, o homem criará um sol artificial em 2100. Outra previsão de Vanga é que no ano de 2288, a viagem no tempo será inventada. No ano de 3005, haverá uma guerra em Marte e no ano de 5076 a humanidade chegará ao limite do universo, sendo completamente extinta no ano de 5079. Todas essas previsões parecem até ter saído de um daqueles filmes bem elaborados de ficção científica, não é mesmo? Porém, em julho de 2015, o site eFarsas procurou saber a veracidade de todas as previsões e sobre a existência dessa poderosa vidente, e chegaram à conclusão que, de fato, Baba Vanga existiu. Nasceu no ano de 1911 e morreu aos 85 anos no ano de 1996. Ela realmente ajudava as pessoas carentes e também distribuía conselhos e ensinamentos. Mas o resto? Bom, o resto, segundo o site, não passa de uma grande lorota, que foi se popularizando devido à internet.
Até o ano de 2006, por exemplo, não havia nenhum registro sobre suas profecias incríveis. Tendo previsto uma infinidade de coisas interessantes, era praticamente impossível não ter vários artigos escritos por todo lado do planeta sobre suas previsões. Por que será que não tem nenhum, hein? O jornal búlgaro 24 Chaza entrevistou uma amiga de Baba Vanga, Boica Marinova, que desmentiu todas as histórias e previsões sobre a amiga. Ela afirmou que de fato Vanga perdeu a visão aos 12 anos, mas fora isso, não há nenhuma previsão ou profecia que sua amiga fez. Nada de voltar ao tempo e nem fim da humanidade. Ou seja, tudo isso não passando de uma grande lenda que se tornou gigantesca com a internet. Mas e aí? Vocês acreditam nas previsões feitas pela Baba Vanga? Ou também acham que tudo isso não passa de uma grande farsa e não há previsão alguma? Conta aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso tudo. E você, gostou de saber essa curiosa história sobre uma suposta vidente em que adivinhou vários capítulos da nossa história? Se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!